Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes, incluindo o último Backmasking sobre dons. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar. Antes de dar continuidade, quero lembrar que sempre que citar a Epístola aos Romanos e a primeira Epístola aos Coríntios, estarei me referindo ao capítulo 12 de ambos, capítulo 12 de Romanos e capítulo 12 de 1 Coríntios. No vídeo anterior, no vídeo da segunda parte, falei que os dons não devem ser exercidos de qualquer maneira, mas da forma correta e com a motivação correta. Algumas destas formas são mencionadas nos versículos 6, 7 e 8 de Romanos, onde diz que devemos exercer os dons com generosidade, com zelo e com alegria. Agora vamos prosseguir. Bem, além disso tudo, se voltarmos ao versículo 3 de Romanos, veremos que também devemos exercer nossos dons com humildade, equilíbrio e na medida da fé. No versículo 3 de Romanos diz: Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma outra versão da Bíblia diz da seguinte forma: Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ter um dom, ser capacitado a fazer algo, pode nos deixar sobremaneira orgulhosos, a ponto de nos acharmos melhor que os outros por sermos mais capacitados em algo, e até de nos acharmos mais capacitados ou melhores do que realmente somos. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Somos dominados por este orgulho somente quando desconsideramos o dom dos outros e quando não sabemos o que é nem qual a razão dos dons. Quando achamos que dom é algo que desenvolvemos por conta própria, apenas por nossos próprios esforços, e não como um presente, como algo que nos foi doado. E quando achamos que a razão do nosso dom é obtermos coisas, alcançarmos nossos objetivos egoístas, atendermos nossas necessidades, satisfazermos nossos desejos e caprichos, conquistarmos aplausos e status e nos destacarmos dos outros, ao invés de ser para servir aos outros e glorificar a Deus. Relembrando 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Glorificar a Deus. Este deveria ser o fim último de toda ação humana.
No entanto, assim como devemos ser humildes a ponto de considerarmos os outros superiores a nós, não podemos nos considerar incapazes de servir a Deus e ao nosso próximo com nossos dons, ou mesmo nos considerarmos incapazes de exercer ou ter um dom. De fato, somos incapazes em nós mesmos de fazer alguma coisa nesse sentido, pois, como Paulo diz tanto em 1 Coríntios, versículo 6, como em Filipenses capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua tudo em nós. Sendo assim, quando estamos cônscios de que não nós, mas Deus é capaz de fazer algo em nós para seu propósito, não há por que nos considerarmos incapazes a ponto de não buscarmos os dons, pois isto seria duvidar não de nós mesmos, mas do poder de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo diz: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se nos furtarmos do direito de buscar, exercer e desenvolver nossos dons, estaremos sendo covardes e não humildes. Isto faz parte do equilíbrio que Paulo fala. Não nos acharmos autossuficientes e superiores aos outros, nem sermos covardes a ponto de nos considerarmos inutilizáveis por Deus. Além de que este pensamento de inutilidade pode muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, estar servindo de pretexto para não servirmos aos outros, o que seria orgulho de igual forma. E repito, realmente somos incapazes em nós mesmos, mas em Deus somos capacitados, pois é Ele quem opera em nós. O poder de Deus é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Humildade também é exercer o dom na medida da fé que nos foi dada. Há discussão sobre o que Paulo quis dizer com isso. Uns entendem que Deus deu a cada um certo nível de fé. Outros entendem que fé, neste contexto, se refere aos dons, a manifestação do poder de Deus na pessoa. Em outras palavras, simplesmente que Deus deu a cada um diferentes dons, uma capacitação diferente para diferentes funções. Já outros interpretam que a medida da fé é a mesma para todos, a saber, a pessoa de Jesus. Jesus seria o padrão no qual todos nós devemos nos medir. Em todo caso, quero fazer algumas conjecturas sobre isso. Independente de qual dessas tenha sido a intenção do autor, todas elas nos levam a entender que temos de exercer os dons respeitando limites. Caso a intenção do autor, Paulo, tenha sido de acordo com a primeira ou segunda interpretação apresentadas, quereria dizer basicamente a mesma coisa, que cada um de nós tem uma capacidade pessoal presente que não pode ser ultrapassada. Cada um de nós tem um limite que precisa ser respeitado. Não podemos ir além de nossas forças, ou melhor, das forças que Deus nos deu até o momento. E não devemos nos julgar mais capazes do que fomos capacitados a fazer. Agora, caso a intenção de Paulo tenha sido de acordo com a terceira interpretação apresentada, convergir-se-ia a interpretação do versículo 6 de Romanos a respeito da proporção da fé, o que significaria que devemos ter um conceito equilibrado segundo a pessoa de Jesus.
amoldarmos-nos a mente, nossos pensamentos, de acordo com o que foi revelado nele. Ou seja, ao invés de pensarmos apenas em nós, pensarmos nos outros, sermos servos dos outros, sermos humildes e não nos considerarmos superiores, como Jesus demonstrou e ensinou. Suponho que uma leitura do capítulo 2 de Filipenses poderia exemplificar esta atitude de forma resumida. Então, como havia dito, independente de qual tenha sido a intenção de Paulo, tem a ver com limites. Juntando tudo, seria não ir além de sua capacidade, não ir além daquilo que lhe foi confiado, não ultrapassar o que foi revelado em Jesus, aquilo que ele ensinou com suas palavras e atitudes, não se julgar acima dos outros. Reconheça os limites. Para encerrar este assunto, o resumo de tudo isso é que os dons devem ser exercidos com amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, diz: Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E nos versículos 15 e 16 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em 1 Coríntios, Paulo passa todo o capítulo 12 falando sobre os dons. E no final, no último versículo, ele encerra dizendo: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, no capítulo seguinte, no capítulo 13, ele diz que independente de qual dom ele tenha, se ele não tiver amor, de nada vale, não presta para nada, é vão. Todos os dons que venhamos a ter devem ser exercidos com amor. O amor é o elemento sine qua non, no qual todos os dons devem estar amalgamados. Se amamos a Deus, amaremos o nosso próximo. Se amamos o nosso próximo, exerceremos nossos dons para servi-los com alegria, generosidade, dedicação e humildade. Eu gostaria muito de ler todo o capítulo 13 de 1 Coríntios aqui, mas deixo isso com vocês. Leiam e entenderão tudo o que foi dito até aqui. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.